Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre limites e continuidade de funções de mais de uma variável, né? Mais uma vez, principalmente, especialmente para funções de duas variáveis, né? E aí vocês vão ver que os conceitos de limite, né, já são bem diferentes em relação aos de uma variável. Por exemplo, no limite de uma variável, né, a gente tinha uma função que era um f de x, um y que era um f de x. Aí nós precisávamos calcular o limite dessa f de x quando x tendia a um certo x0, certo? E aí esse limite, né, se existisse, era um certo L, e ele existiria, né, e convergiria para esse certo L com duas condições, dos dois limites laterais, né, serem iguais a esse L. Não sei se vocês vão lembrar, né, mas a gente tinha que ter isso daqui, ó, o limite da função quando x tendia a esse x0 pela esquerda, deveria ser igual ao limite da função quando x tendia a esse x0 pela direita, né, que seria esse mesmo L. Então, assim, se isso daqui acontecesse, né, se esses dois limites existissem e fossem iguais a um L, a gente diria que o limite da função, quando x tende a x0, era esse L. Então, assim, graficamente, né, o que isso significa? Aqui pode ter um ponto aberto, tá? Não precisa ser... A função não precisa ser contínua nesse ponto x0, mas vamos imaginar o seguinte, né? Graficamente, o que significa esse limite? À medida que eu me aproximo do x0 pela esquerda e pela direita, a função se aproxima de L, né? A função de ambos os lados aqui se aproxima de L. Então, a gente diz, né, que o limite de f de x, quando x tende a x0, é L. Mas e agora, né, que nós temos uma função de duas variáveis e o domínio dela não é a reta real aqui como o eixo x. O domínio dela é o plano, né, xy, é o R2. O que a gente vai fazer, né? Então, vamos imaginar o seguinte. A gente vai ter o plano xy e aqui, sei lá, uma região do domínio da função, né? Vou chamar de D, certo? Lembra, eu estou falando agora para funções de duas variáveis, tá? Lembra que o gráfico dela vai ser uma superfície lá no R3, né? Vai sair daqui um eixo Z, que vai dar a imagem dessa função, né? Mas o domínio dela é uma região do plano XY, tá certo? Então, um ponto que pertence a esse plano, né? Um XY que está no domínio dessa função, vou chamar esse ponto de x0, y0. De que formas que eu posso me aproximar desse ponto, né, para calcular o limite da função? Observa agora que existem infinitas maneiras, né? Eu posso me aproximar desse ponto aqui de diversas maneiras, tá certo? Então, assim, não tem como calcular limites laterais para funções de duas variáveis. O que a gente vai poder usar vai ser limites em torno de algumas curvas, né, ao longo de algumas curvas planas, tá? Para mostrar quando o limite não existir, porque a gente, assim, se a gente fizer ao longo de duas curvas diferentes e o limite for diferente, quer dizer que o limite não existe. Mas isso não vai ser suficiente para mostrar que o limite existe, né, e calcular o valor dele, tá? Vamos ver então essa questão dos limites ao longo de curvas planas. Então, por exemplo, essa função aqui, ó, é f de xy, que é igual a menos xy sobre x quadrado mais y quadrado. Observando essa função, a gente já pode dizer o seguinte, que isso daqui tem que ser diferente de zero, né, que é o denominador. Então, essa é a restrição para o domínio dessa função, né? Gente, como isso daqui é positivo, isso daqui é positivo, a única possibilidade disso daqui dar zero é se o x for zero e o y for zero, tá? Então, assim, a gente já pode dizer o seguinte, que o único ponto onde não está definida essa função é na origem do R2, tá? É no 0, 0, tá certo? Então, não está definida a função para a origem, mas será que tem como eu calcular o limite dessa função quando xy tende a essa origem, ao 0, 0? É o que eu quero saber. Para saber se esse limite, para mostrar, aliás, que esse limite não existe, nós vamos calcular esse limite ao longo de algumas curvas diferentes, algumas curvas planas diferentes. Como assim? Por exemplo, esse 0, 0, vamos pensar aqui no plano xy, né? Eu quero quando x tende a 0 e o y tende a 0. É a origem, não é? Como que eu posso chegar na origem, né? Quais os caminhos possíveis? Eu posso ir ao longo do eixo do x, por exemplo. Posso ir ao longo do eixo do x?
que é a equação do eixo do x? A equação do eixo do x não é y igual a zero, né? A gente vai fazer uma parametrização para poder calcular o limite. Então, como vai ficar essa parametrização, né? Ao longo do eixo do x, a gente tem isso daqui, ó, um par de equações paramétricas. O x é igual a um t, né? Então, se eu fizer um parâmetro t variar e o y ser constante igual a zero, esse par paramétrico aqui não equivale ao eixo do x, né? Y é igual a zero. Então, a gente troca, né? Nessa expressão, o x por t e o y por zero. Faz a parametrização dessa função. Então, olha como que fica o limite. Ó, então, primeiro eu estou fazendo ao longo do eixo x, tá? Ao longo do eixo x. Então, como que fica o limite ao longo do eixo x? Vai ficar menos t vezes zero sobre t ao quadrado mais zero ao quadrado, tá certo? Quando... E aí, ó, pessoal, eu quero que o xy tenda a 0, 0, né? Tenda a esse ponto, a origem. Então, o t tem que tender a quanto? O t é igual a x, então tem que tender a zero também, né? Então, eu transformo esse limite de duas variáveis em uma só, usando um parâmetro, né? Fazendo uma parametrização aqui da equação, tá certo? Aqui, ó, a variável t vezes zero vai dar zero, né? Não importa o sinal, também vai dar zero. Então, vai ficar assim, ó, limite de zero sobre t quadrado, porque aqui vai dar t quadrado mais zero. Tá certo? Zero dividido por qualquer coisa é zero, né? Não importa o que o t tem, dá zero. O resultado dessa expressão é zero, é uma constante. Então, o limite é zero, tá certo? Então, ó, qual que é o limite da função ao longo do eixo quando eu faço, né, o ponto se aproximar do 0, 0 ao longo do eixo do x? É zero. Vamos fazer agora ao longo do eixo y. Ao longo do eixo dos y. Mesma coisa, né? Como que nós vamos parametrizar o eixo dos y? A parametrização do eixo dos y agora é a seguinte, x igual a zero e y igual ao parâmetro t, né? Então, ó, mesmo ponto aqui na origem, né? Agora eu estou caminhando pelo eixo dos y para chegar nesse ponto. Então, pelo eixo dos y, a gente tem x igual a zero e y igual a esse parâmetro. E o t tende a zero para eu poder chegar na origem, né? Então, nós vamos calcular o limite assim. Quando o t tende a zero, e aí eu vou trocar o x por zero e o y por t. Então, como vai ficar? 0 vezes t por 0 ao quadrado mais t quadrado. Vai dar a mesma coisa, né? Vai ficar 0 por t quadrado, que dá 0. Tá certo? Ó, os dois limites aqui deu 0. Eu posso concluir, dizer que o limite da função, quando x e y tende a 0, 0 é 0? Não, eu fiz dois caminhos. Quantos caminhos eu tenho? Infinitos, né? Não é mais para a função de uma variável. Que outro caminho que eu posso tomar? Deixa eu traçar de novo aqui, né? Que outro caminho que eu posso tomar para chegar ao 0, 0, né? Vamos sugerir um caminho simples aqui. Não pode ser a reta bissetriz aqui dos quadrantes ímpares? Né? Que reta é essa? Y igual a x, né? Então, por meio dessa reta eu chego na origem, ela passa pela origem. Quer dizer, qualquer curva que passar pela origem, eu posso tomar como um caminho, né? Então, eu vou pegar ela agora, ó. Ao longo da reta y igual a x. Vamos primeiro parametrizar essa reta, né? Parametrização dessa reta eu posso fazer assim, ó. X igual a t e y igual a t. Não é isso? Por quê? Aí vai ficar, como o valor de y é igual, né? Y igual a x, qualquer parâmetro t que eu colocar dá um ponto em cima dessa reta, tá certo? Então, como que vai ficar a minha equação? Lá na função eu vou trocar o x por t e o y por t. Então, como que era a função? Era x e y, então t, né? T quadrado mais t quadrado, que era x quadrado mais y ao quadrado. Aqui, então, vai ficar assim, quando t tende a zero também, né? Porque se eu quero que o x tende a zero e o y tende a zero, eu tenho que fazer o t tender a zero. Então, vai ficar limite, quando t tende a zero, de menos t quadrado sobre 2t quadrado. Tá certo? E aí, né, eu posso simplificar o t. Vai ficar 1 meio, menos 1 meio. Constante de novo, ó. Então, o limite agora deu menos meio. Então, o que eu posso concluir? Achei já um limite diferente, né? Por algum caminho que deu um valor divergente daqueles outros. Então, eu posso concluir o quê? Que esse limite não existe, né? Porque eu fiz por alguns caminhos, ao longo de algumas curvas, né? E deu valores diferentes. Que outra curva a gente poderia tomar? Por exemplo, a reta y igual a menos x, que poderia ser parametrizada como t menos t.
A parábola y é igual a x quadrado, que poderia ser parametrizada como t quadrado. Tentem fazer algumas outras para vocês observarem, tá? E vamos traçar o gráfico dessa função para poder tentar enxergar graficamente esse limite? Eu vou traçar o gráfico aqui da função. f de xy é igual a menos xy sobre denominador é x quadrado mais y ao quadrado. Certo? Ó, então esse é o gráfico dessa função, né? O que a gente achou? À medida que eu caminho pelo eixo do x ou pelo eixo dos y, a função tende a zero. Não foi isso que a gente achou lá nos limites? Então, vamos tentar observar isso aqui lá no gráfico, né? Tá vendo que à medida que caminha... Ó, olha o que acontece com ela lá no 0, 0. Não existe no 0, 0, né? Vai ter um ponto aberto aqui na superfície. Mas olha o que acontece. À medida que a gente caminha pelo eixo do x ou y, o eixo vermelho ou eixo verde, a função tende a zero. À medida que eu caminho pela reta y igual a x, vamos traçar a reta y igual a x. Na verdade, aqui ele traça um plano, né? Porque está no R3, mas deixa eu colocar a reta aqui para a gente ver. Tá vendo? A reta y igual a x. Então, à medida que eu caminho sobre a reta y igual a x, né? A função tende... Quanto que nós achamos mesmo? A menos meio, né? A função tende a menos meio, tá vendo lá embaixo, ó. Tá certo? Então, mas de uma forma geral, né, o limite não existe, porque por várias curvas a gente achou valores diferentes, tá bom? Então, lembrando, né, qual que é a definição formal aí do limite e pensando também para múltiplas variáveis. A definição formal do limite é a seguinte, né? Como eu já tinha até colocado ali no gráfico. A gente tem uma curva de uma função, um ponto que não precisa ser contínuo, né? Pode ser um ponto aberto. E aí a gente tem, à medida que eu me aproximo, ou seja, que eu tomo uma vizinhança desse x0, né? Eu me aproximo desse x0 pela esquerda, pela direita, tomo uma vizinhança dele, os valores da função que eu encontro estão numa vizinhança desse L, desse limite, tá certo? Então, assim, definição formal mais intuitiva, tá? Nós não vamos ter muito tempo para ficar nas definições. Mas, assim, de forma intuitiva também, né? Agora a gente vai ter uma região do domínio da função, que a gente chama de bola aberta, né? Do domínio, ou disco aberto do domínio. Aqui está o ponto P, onde eu quero aproximar. E aí nós vamos tomar essa circunferência, essa região, né, de um raio delta. Tá? Então, assim, o XY, os valores de XY estando dentro dessa circunferência, a gente vai ter que a distância entre XY, a distância entre esse ponto XY e P é menor do que esse delta, não é? A distância entre se eu tomar pontos aqui dentro, né? A distância entre esse ponto e P é menor do que esse delta, certo? Então, assim, se eu tomar um ponto na vizinhança do P, os valores da função do f de xy vão me levar na vizinhança do L, mas aí o L está onde, né? Está no eixo Z, tá certo? Então, vamos ter um L aqui, né? E aí vai levar nos valores dentro dessa vizinhança, que é um L menos epsilon e um L mais epsilon, tá? Observe que é mais ou menos o mesmo conceito, né? Mas agora com exigiria um pouquinho mais de noção de topologia por causa do R3, tá? Mas a ideia é essa, eu tomo pontos na vizinhança do P, sempre que eu tomar pontos nessa vizinhança do P, né? Ele leva em pontos na vizinhança do L, tá? Um teorema importante para limites que a gente já viu, vocês já viram também em cálculo 1, né? Mas vamos lembrar agora, é o seguinte, se uma função f de xy é limitada, como assim uma função é limitada? Aquela própria função que a gente acabou de traçar. Observem aqui o gráfico dela, né? Se a gente olhar a imagem dela, tá vendo que não passa aqui de menos meio e de mais meio? Ela é limitada entre menos meio e mais meio, certo? Então, se a gente conseguir saber que uma função f de xy é limitada e souber que o limite de uma outra função de duas variáveis, g de xy, quando xy tende
a um x0, y0, né? Não precisa ser 0, 0, tá? Perdão. Tende a um x0, y0. É igual a zero? Então, ó, eu sei que uma função f é limitada e uma função g tem limite zero, né? Quando o xy tende a 0, 0, nós podemos afirmar que o limite de f de xy vezes g de xy, quando xy tende a x0, y0, é igual a zero. Produto, né? O limite do produto das duas vai ser zero. Tome muito cuidado com isso, gente. Porque assim, por que essa daqui tem que ser limitada, né? Porque se essa daqui não for limitada, sei lá, se ela tender a infinito, aí infinito vezes zero dá uma indeterminação no limite, né? Vocês já viram esse teorema, a gente chamava lá no cálculo 1 de teorema do anulamento, né? Então, vocês já viram esse teorema para cálculo 1 e continua valendo agora, né? Se eu conheço uma função limitada e o limite de uma outra função é zero, o limite do produto das duas também é zero. Um exemplo para a gente entender, um exemplo simples, né? A gente tem a função seguinte: limite, eu quero achar isso aqui, ó, limite de x vezes seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado, quando xy tende a 0, 0. Ó, eu posso escrever a notação assim também, tá? Xy tendendo a 0, 0. Então, observe essa função, né? Aqui tem um produto de duas funções. Essa função aqui não é limitada? Essa é muito fácil da gente observar que é limitada, né? Porque o seno, com certeza, está entre menos 1 e 1. Observe ainda que 0, 0 não está no domínio da função, né? Se tivesse no domínio, gente, para calcular o limite, assim como lá no cálculo 1, a gente poderia simplesmente substituir e calcular, não tem problema. Mas não tá, né? Então, assim, essa é uma função limitada, e o limite dessa, quando eu tendo o xy a 0, 0, é 0. Então, se eu tenho uma função que tende a 0 vezes uma função limitada, o limite desse produto é 0. Tá bom? E o conceito de continuidade. Ó, nós não vamos tomar muito aqui com os limites, tá? A gente tem bastante coisa ainda para falar. E um conceito importante é o de continuidade. Também, né, vale a mesma definição que vocês tinham para cálculo 1. Quando que a gente diz que uma função é contínua? Quando isso daqui acontece, ó, quando o limite dessa função, quando xy tende a um ponto x0, y0, é igual ao valor da função no x0, y0. Ou seja, então a gente tem algumas condições, né? A gente diz que uma função é contínua num ponto x0, y0. Se existir a função, né, tem que existir esse valor. Existir a função no x0, y0 e o limite da função for igual ao próprio valor da função, tá? Isso vai, graficamente, isso vai implicar no quê? Vai implicar em uma superfície sem buracos, né? Uma superfície contínua, tá? Então, vamos ver um exemplozinho aqui de continuidade. Vamos considerar essa função f de xy definida aqui em duas partes, ó. Xy sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, que vale se xy é diferente de 0, 0, né? Observa que essa função não pode, não existe para 0, 0. E 0 se xy é igual a 0, 0. Então, o valor da função é 0 se o xy for igual a 0, 0. Então, é uma função definida em duas partes, né? E aí, será que essa função aqui assim, primeira coisa, né? Existe o valor da função quando o xy é 0, 0. É 0, porque eu defini aqui. Mas será que o limite dessa função quando o xy tende a 0, 0 é 0 também? Primeiro, vamos olhar no gráfico. Se eu vou traçar só essa superfície aqui, só dada por essa expressão. Xy sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Deixa eu traçar aqui. Xy sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Beleza, essa superfície aqui. Deixa eu tentar virar. Observando o gráfico, o que a gente já pode imaginar, né? O que parece, o que leva a crer? Que qualquer curva que eu pegar aqui no plano XY, nesse plano cinza aqui, tá? Qualquer curva que eu pegar no plano XY e tender a origem, né? Fizer o limite tendendo ao 0, 0, deve dar o quê? Deve dar a origem, deve dar o zero, né? A imagem. Percebe que tudo caminha ali para o zero de todos os lados?
Então, o limite deve existir, né, graficamente observando. Como que nós vamos mostrar algebricamente? Nós vamos tentar mostrar isso usando o teorema do anulamento, que eu acabei de mostrar. Para usar o teorema do anulamento aqui, gente, uma sugestão é trabalhar com coordenadas polares, né? Sempre que a gente quiser usar o teorema do anulamento. Por que coordenadas polares? Coordenadas polares não transformam o x e y em funções do ângulo θ, né? Não acaba virando alguma coisa com seno, cosseno. E seno, cosseno não é facílimo de mostrar são funções limitadas. Então, se eu quero usar o teorema do anulamento, uma sugestão interessante, né, é trabalhar com coordenadas polares. Então, essa expressãozinha aqui, ó, x e y sobre raiz quadrada, eu posso escrever ela assim, ó, né? Certo? E aí, gente, nós vamos fazer o seguinte, vou tentar escrever isso daqui, né, em coordenadas polares, essa segunda expressão. Vocês devem lembrar que, qual a relação que dá isso daqui, ó, x quadrado mais y quadrado? No r ao quadrado, em coordenadas polares. E o que é o y em coordenadas polares? É r cosseno, né? Perdão, r seno. X é r cosseno. R seno de θ. Tá certo? Então, se a gente trocar nessa equação, ó, deixa eu colocar para cá. Tá? Se a gente trocar nessa equação, vou transformar só essa parte que eu quero mostrar que é limitada. Se eu colocar, então, r seno θ sobre, no lugar do x quadrado mais y quadrado, r quadrado, né? O que a gente pode fazer? Esse r quadrado sai da raiz, na verdade sai módulo de r, né? Mas aí vai ficar r por r, eu posso simplificar. Vai dar 1 ou menos 1, né? Dependendo do sinal desse r, tá? Vai ficar 1 ou menos 1 seno de θ. Tá vendo que sobrou seno de θ, então? O positivo ou negativo, né? E essa função não é limitada? Ó, então isso daqui é limitada, né? Tá entre menos 1 e 1. Vamos mostrar no gráfico que isso é verdade? Então, ó, nessa função aqui, se eu tirar o x, como eu fiz lá agora, né, para passar para coordenadas polares, tirei o x. Olha aqui o gráfico, ó. Tá vendo que a superfície está entre menos 1 e 1? Porque equivale a seno de θ, né, em coordenadas polares. Tudo bem? Então, a gente tem aqui nessa segunda parte uma função limitada. E aí o meu limite fica como? Fica limite de x vezes isso, né? Ó, vezes isso. Quando x e y tende a 0, 0. Ou quando x tende a 0, y tende a 0. Nós acabamos de mostrar por meio das coordenadas polares que isso é limitado. E isso, quando o x tende a 0, é 0. Então, qual que é o limite dessa expressão? É 0. Então, sim, existe o limite, né? Pelo teorema do anulamento, nós mostramos que o limite é 0. Então, o que a gente pode afirmar? O limite dessa função, dessa superfície, quando x e y tende a 0, 0, é 0. O valor da função, quando x e y é igual a 0, 0, é 0. Então, a gente pode afirmar que a função é contínua no 0, 0. Certo? Então, ela sim é contínua em 0, 0. Beleza?